Tem 12 pessoas. Ah, olha. Tá. Olha, fiz hoje. Maravilha, maravilha. E aí? Alegre Maldi, grande Alegre Maldi. Ainda está sem áudio aí? Você está me ouvindo, né, Ale? Ó, já tá, eu acho que foi um Maravilha. delay da galera, agora tá ouvindo de boa. Ah, agora acho que o pessoal está ouvindo. Está ouvindo. Beleza, então, Ale, prazer falar contigo. Para quem não me conhece, eu sou André Buda, fotógrafo. Alegre Maldi. Ale, vamos falar um pouco de você, né? Primeiro, para a gente entrar, antes de entrar no Forte a Fêmea, vamos falar de você. Como é que você começou nisso, hein? Como é que você começou nessa loucura que é o bodybuilding, o fisiculturismo feminino? Conta um pouquinho. Galera, vou matar um, hein? A galera está botando aí. Então, nossa, essa história já aconteceu 1 milhão de vezes na internet, né? Mas assim, na verdade eu venho de uma família de atletas, né? E desde muito cedo eu sempre pratiquei esporte. E meu pai era remador. E eu com 10 anos de idade comecei a fazer remo. Quando eu tinha 13 anos, o meu treinador de remo, eu já competia, federada, ele orientou que eu fizesse musculação para ajudar no remo, né? Toda a estrutura, enfim. E aí eu entrei numa academia onde o instrutor de musculação, que naquela época se chamava instrutor, né? Não tinha essa coisa de crefe, essa palhaçada. E aí o instrutor, tu ri, né? Essa palhaçada que me tira um din-din anualmente, mas enfim. E aí o instrutor era um bodybuilder da época, o seu Anastácio Belém, ele já tinha 58 anos, e assim, um shape incrível. Ele tinha aquela cabecinha branquinha, cabelinho branquinho aqui do lado, carequinha, só que daqui pra baixo, cara, era um corpo, sei lá, de 20 anos de idade, assim, sabe? Uma coisa surreal. E aí quando eu olhei pra ele, eu falei, porra, eu quero ficar velha assim. E ali naquele momento começou o meu estilo de vida, que é para que hoje, aos 50 anos, eu fosse daquele jeito, como ele era. E você tinha quantos anos na época? 13 para 14. Olha só. 13 para 14. Então ele me ensinou a carregar marmita, a preparar minha comida. Ele me ensinou que shape se construía com muito treino, com uma dieta regrada, com sono. Eu nunca botei uma bebida alcoólica na boca, eu nunca comi um hambúrguer, eu nunca comi uma batata frita, mas isso que eu venho de uma família que a minha mãe criou a gente assim também. Então eu nunca tomei refrigerante. Então eu já vinha de um histórico familiar assim, né? Criada dessa forma. Nós somos 4 filhos, 3 atletas, né? De modalidades diferentes. E a gente foi criado para ser atleta. E assim, ali eu escolhi esse estilo de vida. A competição veio muitos anos depois, porque o meu objetivo não era palco. O meu objetivo era ficar velha com shape foda. Era o meu objetivo. Então eu tinha que ter uma vida muito regrada, muito disciplinada. Hormônio, nossa, eu fui eu fui usar hormônio com 42 anos. Então eu fiquei 28 anos na raça, construindo o shape. Hoje eu até fiz um vídeo que eu vou jogar amanhã, que é o seguinte, né? A galera se ilude aí que hormônio dá shape. Prova de que não dá é que um monte de gente usa e a maioria não tem shape. Eu digo que o hormônio pro cara sair do bom, do ótimo pro foda. Do ruim pro bom não vale. Do ruim pro bom é disciplina, muito tempo, enfim. E aí foi isso. O bodybuilding, assim, a competição, o bodybuilding entrou na minha vida em 1984. O palco entrou na minha vida, fala lá, em 2012, quando criaram a categoria Women's Physique. Porque eu não queria hormonizar, muito menos hormonizar pesado, e para eu ser bodybuilder na época, eu teria que fazer isso. Então eu segurei o máximo que eu pude, e hoje eu sou bem comedida nesse sentido, sabe?
E aí foi isso. E aí comecei a competir em 2012 enfim. A Agora eu tua tô primeira com competição foi quando? a minha última Primeira competição foi quando? foi 2012. 2012. Quer É. dizer, você ficou De de adolescente 84 a 2012 nessa vida. Só subi no palco em 2012. Porque eu não e, era meu objetivo. e a pergunta que eu faço para todas as atletas, depois eu entro explicando como é que eu cheguei ao Forte a Fêmea. Mas a pergunta que eu faço para todas as atletas, o que levou você a querer modificar o corpo de uma maneira tão radical? Porque, para quem não conhece, né, a mulher, para atingir uma hipertrofia muscular, é muito mais difícil que o homem, né? Cara, pra mim não foi dessa forma, porque eu tinha nem. Se você perguntar como é que era o meu corpo antes, eu não tinha corpo, porque eu tinha 13 anos. Sim. Então eu sempre me conheci e me reconheci desse jeito. Eu sou de uma família que. Cara, A genética privilegia. eu tenho uma genética muito privilegiada. Você me viu a minha panturrilha, que é famosa aí, não nacionalmente como internacionalmente, eu nunca treinei na minha vida. Eu nunca fiz um exercício. Impressionante. Então, assim, Impressionante. a minha irmã tem 10 quilos a mais do que eu, cara. A minha irmã é muito mais forte do que eu. A minha irmã faz levantamento olímpico. A minha sobrinha tem 14 anos, compete em levantamento olímpico desde 10 anos de idade. Você sabe quanto é o PR dela? Levantamento olímpico é o clean and jerk, né? Aquele das Olimpíadas, joga aqui, joga pra cima. Ela fez o snatch. O snatch é aquele que você joga direto. Você tá aqui no chão, joga direto pra cima. 62 quilos e meio. Ela tem 14 anos. Então, assim, a gente realmente tem uma genética muito privilegiada para isso. Então, eu creio que se eu não tivesse começado a treinar tão cedo, porque eu sou muito mesomorfo, talvez eu fosse uma fofonete, porque magra eu nunca ia ser. A minha estrutura óssea é grande. Você me viu, eu sou grande. Eu não fiquei grande. Eu tenho uma estrutura grande. Então, eu já me reconhecia assim, grandona, enfim. Eu já tinha, com 14 anos, eu já pesava 66 quilos. Olha, A minha sobrinha pesa 72. e o que te levou a competir? O que levou você a competir? Então, É isso que é a pergunta. isso é legal, assim. Porque quando criaram a categoria Women's Physique, eu achei uma categoria muito bonita, muito feminina. Ali, Ela um momento, um momento. Hoje, muita gente me perguntando da live, coisa e tal, vamos explicar para quem não conhece nada, e você tem esse dom da didática, você explica isso como eu nunca vi ninguém explicar tão bem. Vamos explicar as categorias que existem no fisiculturismo feminino, que para a maioria das pessoas é um bando de gente forte que fica, a maioria das pessoas no mundo, vamos botar no mundo. O fisiculturista, o bodybuilder, é o Schwarzenegger, né? Que nenhum atleta em nenhum esporte, a gente já falou sobre isso, nenhum atleta em nenhum esporte fez tanto para esse esporte como o Schwarzenegger, né? Eu acho que nenhum. Você não, tem os destaques. ele é o ícone, é o grande mestre. Não, nenhum atleta fez. Eles têm os destaques como, por exemplo, sei lá, no futebol, Pelé, Maradona, vamos botar aí, Pelé, no basquete tem o Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, ok. Na natação, o Phelps, aí teve o Mark Spitz, ok. No automobilismo, né, tivemos no Brasil o Fittipaldi, essas coisas. Talvez Fittipaldi no Brasil foi um paralelo. Mas, mundialmente, ninguém abriu as portas como Schwarzenegger. Então, vamos explicar para as pessoas, no fisiculturismo feminino, que é o nosso objeto aqui, as categorias, né? Quais são as diferenças? Na década de 80, quando eu comecei, só existia a bodybuilder feminina, que hoje seria o físico não era tão hardcore como hoje, né? O físico era mais mais suave, né? Da mulherada naquela época, mas eram as bodybuilder.
É, Claudinha. Isso. Maravilhosa. Estudou comigo a vida inteira. Saudade. Depois a gente chega a ela. A Claudinha, Ana Cláudia Pires, infelizmente faleceu há uns 3 anos, né? É, acho que 4 anos, acho. 4 anos. Era uma bodybuilder. Sim, sim. Sim. Mas Ok. ela veio desde aquela época. Então, assim, naquela época da década de 80, só tinham os bodybuilders, que eram bem grandes, bem musculares, enfim. Vamos situar, peraí, vamos situar. O bodybuilder clássico que a gente imagina, o leigo imagina, é o Schwarzenegger. Hoje não mais, né? Hoje as categorias, o Schwarzenegger, por exemplo, hoje eu vou falar das categorias, né? Pode. Das categorias que são da NPC, que é o que te leva ao Procard, da Pro League, para você poder almejar subir no Olímpia, no Mister Olímpia. Então, vou falar dessas. Existem os bodybuilder, que da Open, que são os caras que pesam 130 quilos seco, já é meio freak, que eu chamo, porque os caras são mais... tudo enorme, tudo... tipo, agride, assim, né? O olhar. Existe a 212, que são os bodybuilder até 96 quilos, até 212 libras, né? Que é o Eduardo Correia, maravilhoso, brasileiro. Já bateu lá top 2, já participou de vários Olímpias. Agora o Coelho, o Lucas Coelho, que ganhou a vaga para o Mister Olímpia. Existe a categoria Classic Physique, que ela surgiu em 2015 com o intuito de trazer os anos de ouro, a década de ouro, a era de ouro de volta, que era a era do Arnold Schwarzenegger. Então, eles quiseram trazer esses físicos da época do Arnold, tanto que os caras sobem de sungão, como subiam naquela época, e aí tem algumas diferenças das poses, enfim. Então, a Classic Physique veio para isso, o cara tem que bater peso em relação à altura, né? E os Men's Physique. O que são os Men's Physique? São os caras, o Felipe Franco, Diogo Montenegro, são os caras que sobem de bermuda. Essa categoria é uma categoria que, no amador, ela é uma categoria mais fitness, porque eles avaliam muito também a aparência da pessoa, o rosto, uma categoria mais comercial. Porém, no profissional, os caras são bem grandes. Que existe um mito, né, que o Men's Physique não tem perna, por isso que usa bermuda. Até no amador até tem mesmo, mas no profissional os caras sobem com mais de 100 quilos. Então os caras são bem grandes, são talvez maiores do que alguns caras que subiram naquela época no bodybuilding. E nas mulheres? As mulheres existiam só os bodybuilder. Depois criaram a biquíni, que é tipo a Gisele Bündchen. É uma magrinha. Peraí que eu estou recebendo aqui umas dúvidas, e é muita gente interessada nisso. Quando começou, você lembra quando começou a competição de mulheres, quando começou o bodybuilding, a competição? Nos anos 70, né? Ou anos 70, com certeza. Ou antes até. Mulherada já está aí há muito tempo. Uhum. E agora, hoje a gente tem, porque muita gente me pergunta que não entende, quando vê as fotos, você tem, obviamente, uma moça mais magrinha, aí não entende, mas essa aqui é magrinha, e essa aqui é fortona. Então, vamos explicar. São cinco categorias femininas, tá? Sim. Só existiam os bodybuilder. Na década dos anos 2000, começaram a surgir novas categorias. A biquíni, que são aquelas meninas... o padrão da biquíni é o seguinte, tipo a Gisele Bündchen, aquela menina bem magrinha, mas que treina, que tem o corpinho torneado, tem ombrinho, tem bumbum, mas não tem muscularidade, não tem corte, enfim. Então, é uma categoria mais fitness, tá? Existem as wellness, que esse ano vão começar a subir no Mister Olímpia. Ano passado
começaram a se profissionalizar, eles colocaram a wellness como profissional. A wellness é a categoria das gostosas, só que são as gostosas Sim. atléticas. A Vivi Winkler seria uma wellness? Não. Não. A Vivi Winkler tá fofonete. Eu não acho. Eu não acho o shape dela pra... Ela se diz wellness, mas eu não acho o shape dela wellness. Ok. Ela tá mais pra musa. Entendi. Outra pegada. A wellness seria a Suzana Rodrigues, que são conhecidas, a Angela Borges, enfim. Eu vou mostrar aqui. Ariana Klein, está no meu livro aqui. Ela seria a biquíni, né? Biquíni, sim. Isso. Biquíni. Exatamente. A wellness é a gostosa. Daqui a pouco a gente vai ver. A gostosa sem com BF baixo, com abdômen marcado. Só que o shape da wellness, ele é um V ao contrário. Então a wellness é maior embaixo, menor em cima. Então ela não pode ter as costas largas, mas tem que ter as costas marcadinhas, ao meio das costas. Tem que ter um ombrinho marcadinho, mas ela vai ter a perna e o glúteo vão ser mais valorizados. Só que hoje as wellness, elas não são mais aquelas gostosas roliça. As wellness são as gostosas atléticas. Elas são secas. Os corpos... É a gostosa sarada. É o que, no popular, a gostosa sarada. Hoje é muito sarada. Ainda mais que elas agora são profissionais também. Então, o profissional deu um up nessa categoria, tá? Acima dessa categoria vem a figure. A figure, ela é o seguinte, ela é um shape em Y, tá? Então, a figura, ela tem bastante ombro, bastante dorsal, a dorsal bem larga, mas ela não tem cortes muito profundos. Ela não tem a perna muito volumosa, ela não tem o braço muito grande, então elas não posam, não tem pose compulsória, tem o desfile e o quarto de volta, né? Que é frente, lado... Vamos explicar. Isso é uma coisa para a gente explicar também o que é pose compulsória, duplo bíceps. Porque muita gente me perguntou, desde essa live, as pessoas, lembrando que a gente está falando aqui para um público leigo, coisa e tal, que tem muita curiosidade sobre isso. Isso é muito importante para a gente desenvolver. As biquínis e as wellnesses sobem de sapato alto. O biquíni é um biquíni amarrado nas costas, né? Com joia na lateral, com a calcinha com aquela franzidinho atrás para valorizar o bumbum. E elas fazem só um desfile. Então elas entram desfilando, elas se alinham, os árbitros mandam caminhar ao fundo do palco, elas caminham ao fundo do palco, depois elas voltam, vêm andando e de frente, e aí fazem as poses lá com a mãozinha na cintura, bem feminino, bem desfile de passarela. A figure, ela também entra de sapato alto, ela vai ter mais muscularidade do que essas outras, né? É uma pessoa que já treina mais tempo, mas ela não tem cortes fundos, né? Então ela também entra de salto alto, ela faz o desfile, ela faz o quarto de volta. Porque o quarto de volta é uma girada. Ela vai posar de frente, abrindo as dorsais, vai posar de lado para mostrar essa parte do abdômen, do ombro, de costas, ela abre a dorsal também, então vai ser avaliado esse shape em Y dela, e depois para o outro lado, por isso que é quarto de volta, ela dá uma volta inteira. Carla Galvão é uma figure. É uma figure. Sim. Eu fotografei ela agora. Isso que eu estou perguntando. É uma figure. É sua colega no trabalho. Roberta Totti é bodybuilder, Renato. Renato que está perguntando. Roberta Totti é bodybuilder. Bodybuilder, das antigas. É de São Paulo, não é? São Paulo, não é? Roberta Totti, sim. Maravilhosa. E aí, depois da figura, vem a minha categoria, Woman's Physique. A Woman's Physique é uma categoria onde a gente sobe descalço. Tem que ter muito mais muscularidade, porque precisa ter cortes fundos. Juliana Malacarne, Larissa Araújo, eu, Ana Feijó, Dani Castilho,
e por aí vai. A Nana, tem muita Woman's Physique. A Woman's, ela vai subir no palco descalça, ela vai fazer, a gente faz as poses compulsórias, que são as poses onde nós somos comparadas uma com a outra. Porque é muito interessante isso. Não adianta você estar com um físico maravilhoso na foto do Instagram ou no backstage, importa na hora que você for colocado lado a lado, e a maneira que você posa, porque você tem que, a pose é para você trazer o teu físico ao máximo para você mostrar para os árbitros. Muita gente vacila muito nisso, né? Na hora de posar. Não treina, não sabe posar e acaba, às vezes, tem um físico maravilhoso e não consegue mostrar. O fisiculturismo é um esporte de comparação. Ninguém ganha o fisiculturismo, ninguém ganha um campeonato no backstage ou no Instagram. Você ganha o campeonato no palco, da maneira que você vai estar no palco, como você vai posar no palco. E eu costumo dizer isso, se tem 10 merdas no palco, alguém tem que ganhar. E aí você é só o menos merda. Você não é bom. Então, ganhar no fisiculturismo não significa que você é bom. Muitas vezes você é o menos merda. Que isso fique claro, é um esporte de comparação. E aí a gente faz as poses compulsórias. Double bíceps de frente, que é pá, com a mão aberta. Se liga nesse detalhe, porque a bodybuilder é diferente. A Woman's, ela é mais delicada nas poses. Double bíceps de frente, peitoral melhor lado, que a gente faz assim, coloca uma perninha na frente. Tríceps melhor lado, que a perninha também fica na frente. Double bíceps de costas. Abdômen e coxa. Pá! Uhum. Saiu todo mundo. As 6 finalistas fazem uma coreografia no amador de 45 segundos a 1 minuto, dependendo do campeonato. No profissional, até 3 minutos. É a parte que eu mais gosto, né? Então, assim, essas são as Woman's Physique. As bodybuilder, que era da época lá da Aninha e tal, eles tinham, em 2015, eles tinham acabado com a categoria. Foi Sim, isso que eu ia te perguntar. A bodybuilder, elas são mais freak mesmo, sabe? São tipo os caras da Open, né? São mais agressivos, um shape mais agressivo, com a cintura mais larga, muito grandes, muita muscularidade. E as poses compulsórias são diferentes, são como na época dos homens bodybuilder. Quando elas fazem o double bíceps de frente, elas cerram o punho, então é com a mão fechada, como os homens. E elas ainda fazem expansão de dorsais de frente, expansão de dorsais de costas, coisa que a Woman's não faz. Sobem descalça, também apresentam uma coreografia, né, que é livre. Aqui é um exemplo da bodybuilder, né? Da Aninha aqui, né? Isso. Isso aí. Eu estou mostrando, só para informar, eu estou mostrando o que a gente chama de boneca, que é um rascunho do Forte a Fêmea até agora, tá? Legal. Que é o livro, né? Isso é o que a gente chama de boneca, né? Que é o rascunho, para a gente ter uma ideia do que é. Então, e aí, o que que... Então, na verdade, hoje são 5 categorias femininas, porque a bodybuilder, que acabou em 2015, voltou o ano passado. Eles retornaram com a categoria, porque a bodybuilder profissional, se acaba a categoria dela, não tem para onde ir, não tem como regredir. Chegou num nível que não dá para, tipo assim, não vou mais ser, vou ser outra coisa, vou cair para Woman's Physique, não dá. Então, eu achei muito desrespeito na época o que fizeram com elas, porque são anos e anos e anos e anos, são décadas de construção, e graças a Deus
esse ano passado, eles retornaram com a categoria. Então, hoje... Aí a minha pergunta a você, para a gente começar a entrar no universo do Forte a Fêmea, eu, como leigo, achei interessante. Você acha que com a extinção da categoria feminina do bodybuilder foi algum tipo de machismo? Não. Porque as atividades são reguladas por homens, a maioria, né? Não é machismo. Foi comercial. Hoje, o fisiculturismo é business. Sim, claro. A IFBB Pro League é uma empresa. Você não faz campeonato, faz show. O nome do campeonato é show. É o show de não sei onde, o show de não sei onde. É como o UFC. O UFC é uma empresa. Só para explicar, para quem não sabe, as entidades que regem o fisiculturismo é a ANABA, IFBB e hoje a NPC, correto? São 3, né? Tem outras aí, né? Assim, hoje, assim, eu vou ser bem sincero com você. O objetivo de todo bodybuilder é subir no Mister Olímpia. Sim, onde o Schwarzenegger foi 6 vezes campeão, né? 7. Arnold? 7. É Arnold, são 7 vezes Mister Olímpia, né? 7 ou 8. É um negócio desse, né? O Coleman foi 8, enfim. Vezes. Acho que foi 8 vezes. Então, olha só. Então, o que acontece? O objetivo é subir no Mister Olímpia. O único caminho que tem para o Mister Olímpia é você ser pró da IFBB Pro League, que é a qual eu sou profissional. Para isso, só hoje em dia, depois da quebra lá da IFBB e tal, hoje só através da NPC. A NPC era uma federação americana, exclusivamente americana, que é National Federation, era só americana. E aí o Tamer trouxe para o Brasil, criou a Musical Contest, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e trouxe para cá. E aí criou-se a NPC nacional, a NPC brasileira, né? E aí é o único caminho hoje que você tem para pegar o Procard da Pro League, que vai te dar chance de subir no Mister Olímpia. Só, a única. Nenhuma outra te dá isso. Mas existem várias outras federações, né? Profissional, a NABA, a WFF, você pode ser profissional, mas são campeonatos diferentes. É o Mister Universe da NABA, né? Que também é um grande... O Arnold foi, inclusive, campeão do Mister Universe antes de ir para o Olímpia. A IFBB criou um profissional só deles lá também, que é o Elite Pro, mas é recente. E a única realmente que te dá essa chance de subir no Mister Olímpia é a NPC, através do próprio... E para quem não conhece, o Mister Olímpia é a Copa do Mundo do fisiculturismo. Não é nem o Champions League, é a Copa do Mundo. O Mister Olímpia é o seguinte, quando você sobe no Olímpia, você já é reconhecido como um Olímpia. Você pode ser... Se eu conseguir uma vaga, se eu ganhar um show... Se eu ganho um show e consigo a vaga para o Olímpia, eu já sou super respeitada no meio dos próprios atletas e tudo. Você já é um Olímpia. Até porque é muito difícil, eu vou ser bem sincera, bater lá, você chega, consegue a vaga. Agora os brasileiros estão realmente sendo muito mais respeitados, estão chegando mesmo. E tem muitos atletas que agora estão passando um perrengue porque não estão conseguindo visto, né, por conta da pandemia, não vão conseguir ir. Então, tá o Zancarelli, o Lucas Coelho, quem mais? Tem um outro aí que também não está conseguindo visto, enfim. O Ramon. Então, assim, são ótimos atletas que têm todas as chances. Mas, assim, é muito difícil numa categoria como a Women's, ou a Open, ou a 212, um brasileiro, a gente luta para ir lá e ficar entre os 10. Porque entre os 10, na Women's, por exemplo, você faz a coreografia e tal, com raras exceções, tipo Dani Castilho, que já foi top 2 no Mister Olímpia, de Manaus, minha amiga maravilhosa, já está com a vaga dela de novo, ganhou o Portugal Pro.
A Natália Coelho, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, apesar de ser brasileira. Juliana Malacarne foi campeã 4 vezes do Mr. Olímpia no Women's Physique. Brasileira. Mora lá a Juliana, né? A Juliana mora lá, né? Mora há muitos anos. Então, assim, é diferente. Então, nós mortais, como eu, assim, eu, Jorlan, enfim, a gente vai lá quando a gente vai, tipo, num pró-show para brigar, para ficar entre os 10. Porque é todo mundo muito foda. Sabe? Ó, Angélica Teixeira 2 vezes Miss Bikini Olímpia. A Isa foi também Miss Bikini Olímpia. Então, assim, brasileiros. Agora os brasileiros estão chegando mesmo. Eu fico até muito feliz com isso. Ale, deixa eu fazer um registro aqui das atletas que eu fotografei, estão vendo a live. Minha querida Elisa Jesus, de Brasília, que foi uma sessão também magistral. Carla Galvão, que eu fotografei agora no domingo, logo depois do Muscle Contest, foi fantástica, fantástica. Você eu não vou nem comentar, fantástica também. Vocês só me dão problema, porque na hora de escolher a foto, qual é a melhor foto? Isso é um problema, tá? Gil Cunha, também, maravilhosa, fantástica, eu fotografei no estúdio da Daniela Rosário, em Ribeirão Preto. Nayane Berbet, minha querida amiga, queridíssima Nayane Berbet, também acompanhando aqui. Rita Bali, como pessoa também que eu fotografei em Ribeirão Preto também. Então, desculpe se eu estou esquecendo alguém, manda um comentário aqui que eu estou monitorando, porque é muita gente. Eu fotografei até hoje 40 e tantas atletas. Algumas, né, tem atleta que não chega na hora da foto e não está bem. Isso é a pior coisa do mundo. E acha que você vai consertar no Photoshop. Mas não dá para me ajeitar no Photoshop. Eu falei... Não, né? Não, né? É porque tá acostumado a fazer Photoshop na rede social, desgraçadas. Não, né? Para chegar no seu nível, chegou lá. E outra coisa, tem atleta que quer ficar bonita numa parte que ela não tem proeminência. Tanto que você viu, eu perguntei quais são os seus pontos fortes. E é nesses pontos fortes que eu vou tratar a iluminação ali na hora, vou fotografar, vou enfatizar, né? Cada atleta, que eu costumo dizer, cada corpo tem uma narrativa, entendeu? E uma pergunta que surgiu pelo WhatsApp, como é que eu cheguei no Forte a Fêmea? Isso é uma questão interessante. Longa história curtíssima, 2001, eu fui para Nova York fazer um curso de fotografia lá, o curso não rendeu, e aí, enfim, depois fui ser assistente de um fotógrafo no estúdio, durante 2 meses, sei lá, por aí, e zapeando numa noite, eu vi um concurso de bodybuilding. Confesso a você que homem forte de sunga não é o meu objeto de interesse. Aí, logo, ali, coisa e tal, é interessante ver é interessante você ver o cara comprimindo, coisa e tal, mas não é o meu objeto de interesse. Aí ali, mas eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava tomando um vinho, nunca vou me esquecer. O locutor anunciou assim, depois comercial, competição feminina. Eu falei, olha, e até então, para contextualizar, eu fazia muitos ensaios, ainda faço, mas na época das revistas, muito ensaio do dito nu comercial, nu sensual. Algumas coisas para Playboy, para VIP, para aquela outra sexo, e vários outros ensaios particulares. E eu estava realmente envolvido com isso, e um pouco cansado desse tipo de nu comercial, que é um nu de 6, 7 poses, tá? Você não escapa disso. E eu achei muito interessante, aí depois eu vi, fiquei fascinado pelas mulheres, fiquei fascinado, falei, olha, 2 coisas me fascinaram, as poses eram muito bonitas, e como que uma mulher chegava àquele ponto, entendeu? Que trabalho muscular, que tipo de sacerdócio, que é um sacerdócio, chegava àquilo. E aqui eu fiquei buscando, a época do Orkut ainda. E eu vi a nossa querida Ana Cláudia Pires. Orkut vai queimar seu filme. Olha, o Forte a Fêmea começa em 2004. Eu estou nisso, fazendo esse ensaio, já vão 17 anos. É uma coisa lenta, paulatina, e aí tem muita história, a gente vai até meia-noite aqui, não é objetivo. É só para apresentar um pouquinho o ensaio para quem não conhece. E
a primeira atleta séria que eu fotografei foi a Ana Cláudia Pires, que eu a vi andando na Avenida do Copacabana, que ela treinava no Neves, né? Ali. E ela andava... Isso. Camiseta com os óculos Ray-Ban imensos assim, andando. E todo mundo na rua, eu não vou esquecer dessa cena nunca, todo mundo olhando, parava e olhava para ela assim. Que era uma... Entendeu? Então, eu acho... Hein? Isso é maravilhoso. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Conta uma história disso, me lembra. Fascinado. E por isso que eu acho que o Forte e a Fêmea, ele vai contar um pouco dessa trajetória, e a gente sabe muito bem que os campeonatos não tinham essa qualidade que está começando a ter hoje. Você tinha ali no Tijuca Tênis Clube, que eu fui algumas vezes, teve um que eu esperei para ver, não sei o quê, foram 7 horas de campeonato, eu não acredito até os 7 horas, era uma coisa totalmente amadora, assim, e tinha umas sacanagens de não botar a música, né, para rotina, coisa e tal, tinha umas sacanagens ali. Teve um que eu fui em 2, ali no centro, ali na altura da Praça 11, não sei se você foi nesse, um teatrinho meio furreca ali, e é muito interessante isso, que o Forte ele vai contando desde esse início, tá? Que você falou que só tinha as bodybuilders, e aí essas categorias explodiram, né? Então, Forte e a Fêmea conta um pouco dessa história do fisiculturismo feminino, e, obviamente, você buscando as pessoas, eu não sou do meio do bodybuilder, e aí você tem um pouco de dificuldade de saber quem são as atletas, coisas e tal, e aí eu achei você aqui já nessa reta final do ensaio, e aí eu queria perguntar a você, foi o teu primeiro ensaio nesse estilo, né? Sim, então... Como é que foi para você isso? Então, eu sempre quis fazer um ensaio desse tipo, sempre. E não tive oportunidade porque não tem muitos fotógrafos que saibam fazer esse tipo de ensaio, né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Primeiro que a pessoa tem que ter... Não é. A pessoa tem que ter um entendimento de anatomia, a pessoa tem que ter uma sensibilidade muito grande para buscar, para fotografar não somente a pose, o músculo, que seja, mas a feminilidade que tem em torno dessa mulher. Então, assim, eu queria muito fazer esse tipo de ensaio. Eu já vi alguns ensaios que tem muito na internet, no Instagram, mas me parecia, quando eu olho, me parecem algumas coisas muito vulgares, e não era o tipo de coisa que eu queria fazer. Eu queria fazer realmente uma coisa artística. Assim, eu não tenho o menor problema de tirar a roupa. Por mim, eu andava pelada todo dia, o dia inteiro. Eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho problema de como isso vai ser retratado, porque o retrato ele não fala, né, com palavras. A expressão, né, a coisa tem que estar ali, tem que estar intrínseco ali, né? Tem que passar aquela coisa através da imagem. Só uma pausa. O Forte e a Fêmea, vocês estão vendo a boneca? Não sei se... Isso aqui seria o começo do livro, o início. Então, isso aqui é o rascunho. Isso aqui são os desenhos de anatomia da Renascença. Esse aqui é o Juan Valverde, a música. Isso é 1500 e pouco, 1530. E temos aqui isso aqui é a inspiração do ensaio, tá? Olha aqui. Pois é. Anatomia do Andréas Vesalhos. Então, é em cima exatamente isso que você falou. Não é um ensaio, costumo dizer ali, só para sublinhar muito bem isso que muita gente está vendo aqui. Não é um ensaio de mulher forte pelada. Pelo amor de Deus, nunca foi. É um ensaio sobre a anatomia feminina da atleta de fisiculturismo. Mas o foco é a anatomia, e que vocês, atletas do fisiculturismo feminino, hoje, para mim, são os expoentes desse, digamos assim, do protagonismo feminino atual, entendeu? Porque o maior poder decisório que a mulher pode ter é querer mudar o seu corpo de uma maneira voluntária, né? Não é questão que a mulher fica, não, meu corpo, minhas regras. Ótimo, é isso. Mas uma coisa é você ficar comendo chocolate, pizza, sentado vendo televisão. Isso é uma coisa... você pode fazer isso, mas é uma coisa até contra a sua saúde. Agora, a mulher desenvolver o corpo
para ter esse, como você falou, esse prazer de se olhar, que você, a mulher forte ela tem um prazer, né, de se olhar no espelho e ver o desenvolvimento, como se fosse uma hiperfeminilidade, né? Eu acho a mulher forte, ela hiperfeminina, ao contrário do que muita gente pensa. Porque o que acontece? Vou falar um pouco para chegar a como eu me senti fazendo esse trabalho. Muita gente fala assim, nossa, a mulher musculosa parece homem, como se homem tivesse músculo, né? Coisa um monte de frango aí, ambulante. Eu? É uma gente boa. Então, assim, existe essa... Na verdade, para mim, a mulher que resolve ser como eu sou, como a Carla até mandou um beijo para mim. Beijo, minha linda. Como nós somos, são mulheres muito bem resolvidas em relação à feminilidade delas. Porque a gente literalmente liga o foda-se. Eu amo ser assim. E as pessoas falam assim, Ali, você não sofre preconceito? Você me perguntou isso. Nunca sofri, porque se tentaram me fazer passar por alguma situação de preconceito, quebraram a cara. Porque eu amo o jeito que eu sou. Eu não seria diferente. Eu tenho 50 anos e eu sou assim. Se o mundo acabasse hoje e eu tivesse que andar pelado, eu ia andar tranquila. Então, quantos aí andariam tranquilos? Poucos. Então, assim, isso é uma coisa... sério. Isso é uma coisa que, há cerca de 2 anos, eu resolvi quebrar esse paradigma na internet. As pessoas vinham com isso. Talvez eu seja uma das maiores de tamanho hoje aqui no Brasil, assim. Talvez eu seja, porque eu sou muito grande, você me viu. Eu tenho 82 quilos. E assim, as pessoas ligavam isso à brutalidade, né? Sim, e aí, há 2 anos, o que eu fiz? Eu falei, eu vou foder a cabeça de todo mundo, porque eu vou mostrar que eu sou sexy pra cacete e vai todo mundo se matar. E aí eu comecei a fazer uns vídeos só do rosto, filho. Não era de corpício, não. Sensualizando com o rosto, com a língua, com a tal, fazendo caras e bocas. Cara, já deu uma bugada do cacete. Todo mundo, que isso, Ale? O que você tá fazendo, meu Deus? Ai, WhatsApp bombando. Direct. Agora já estão acostumados. E eu fui quebrando isso. E aí, depois eu comecei a fazer... Eu ponho lingerie, eu sambo, eu sei sambar, eu danço, eu sou sensual, eu dancinha. E aí as pessoas quebraram isso, as pessoas começaram, cara, meu Deus, a mulher é enorme, é forte e a mulher é mega sexy, é bonita, é feminina. Então, fez as pessoas pensarem. Isso foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer esses vídeos, né, que eu estava fazendo. Aí eu vou te falar como eu me senti sendo fotografada. Nossa! Tirando as dores das contrações, fiquei doída 2 dias. Jesus! Só para explicar. Porque a pose, obviamente, né, você faz a pose, você, né, expulsa o ar, e a gente tem são poses para foto, e foto é muito mais difícil que filmagem. O filme você tem o movimento, e a pose da foto, ela é muito, ao contrário, é preciso, né? E a luz, ela é muito pontual, como você viu. Né? Tem uma luz para o deltoide, tem uma luz para a panturrilha, e vai fazendo. E é pressionando o músculo, então... É como se estivesse num campeonato durante 2h30, né? Nossa, exatamente. Tracionando. No palco, 5 minutos. Eu fiquei 2h30 no palco. E assim, mas foi fantástico, porque cara, eu não sei nem te explicar. É como se a alma se fundisse, sabe, ao corpo. E você consegue... Apesar de, às vezes, na pose, nem aparece o rosto nem nada, mas você consegue jogar emoção, sabe, para os poros. É uma coisa muito excitante, muito... E tem isso também, Ale. Você houve atletas, né, esse tempo todo, foram fotografar e não estavam ali. Isso é muito... Ficou com vergonha. E olha que você vê, o ambiente é totalmente profissional. Não, claro. Sabe, eu costumo dizer, o meu tesão é a luz.
O meu tesão é a luz ali. O meu tesão está na iluminação. Entendeu? Eu sou casado, coisa e tal, então não temos o menor problema nisso. Mas a questão ali tem atletas que não estão. Mas isso não é só no bodybuilding, não. Em todo o campo. Tem gente que não está ali. E aí, cara, como não tem voz, como não tem movimento, a foto, ela passa isso. Ela passa isso. E você, Carla, Rita Bálico, Gil Cunha, eu tive sorte que são atletas que, cara, você vê as fotos, elas se tornaram ícones. Só para mostrar uma coisa aqui, que houve uma pergunta, que livro é esse que a nossa querida Aninha aparece aqui? Ela está no ensaio, tá? Esse livro é o meu primeiro livro, que eu dei um de presente para você, eu dou um livro desse para atletas, todas as atletas elas ganham, 100 coisas que 100 pessoas não vivem sem. Eu perguntei para 100 brasileiros por que eles não viviam sem. E a Aninha escolheu aquela medalha dela de São Jorge, né? Que ela andava, medalha de prata. Então, esse é um livro que tem sobre 100 brasileiros, tá? André, me dá um minuto que eu vou pegar meu carregador, que senão meu telefone vai acabar a bateria. Aguenta aí, vai falando. Claro. Vai falando. Tem gente perguntando aqui sobre o 100, tá? Vou aproveitar. Como diz um amigo meu, tem, né? Então tem várias pessoas aqui, eu ia falar um palavrão, não vou poder fazer. Então você tem no 100, desde do pescador, no norte do Brasil, o Ariri, um pescador que não vive sem o barco, e tudo em fundo branco, depois eu explico por quê, até Sebastião Salgado, o fotógrafo, que não vive sem o canivete dele. Então eu fiz uma pergunta a 100 brasileiros, o que você não vive sem? E a resposta foram as mais diversas possíveis, entendeu? Uma brincadeira que eu chamei de arqueologia instantânea. Obviamente não existe arqueologia instantânea, mas é você descobrir na hora ali. Então são 100 brasileiros de todos os matizes, né, da nossa sociedade, digamos assim. E foi feito um pouquinho, comecei a fazer o 100 um pouquinho depois das primeiras experiências do Forte FM. Nas primeiras experiências ainda foram em filme, olha só, estou nisso há muito tempo. Mas fala mais da tua experiência de ser fotografada, que é uma coisa que é pouco... Cara, assim... Primeiro eu pensei assim, quando eu recebi o convite, né? Você me conheceu através de um amigo em comum, né? O Celcinho. Celso Filho, nosso querido Celso Filho, produtor do Martim da Vila. Isso, um frango, mas um frango também que eu amo. E quando ele falou assim, Ale, ele me mandou um WhatsApp falando, Ale, o meu amigo, André Arruda, ele é fotógrafo, a gente fez um livro, não sei o quê. Posso dar o seu WhatsApp para ele? Eu falei, claro. Foi o primeiro momento. Aí a gente marcou de se encontrar. Quando a gente conversou, o que veio na minha cabeça foi exatamente assim, gente, eu estarei imortalizada. Quando você está num livro, você é imortalizado, porque vão passar 100 anos e eu vou estar ali. Eu vou ter morrido e eu vou estar ali. Isso é uma honra para mim. O seu convite foi uma honra para mim, porque eu pensei, cara, eu tô com 50 anos, assim, eu tenho ainda a meta de escrever minha biografia, porque eu vivi muitas coisas. E que é uma coisa que ficaria aí, né? Ficaria imortalizado uma biografia. E quando veio esse convite, eu falei, meu Deus, mesmo que eu não consiga escrever minha biografia, essa minha meta, ela vai ser cumprida. Eu já tô imortalizada. E isso foi muito foda, esse sentimento, sabe? Eu pensei assim, cara, que honra isso. Então, naquele momento que eu tava ali sendo fotografada, isso vinha na minha cabeça o tempo todo. Eu pensei, gente, eu vou ter 80 anos, se eu tiver, né? E as pessoas vão estar vendo. Sei lá, a gente não sabe, né? As pessoas vão estar vendo, eu vou estar mostrando, olha, aqui, isso aqui sou eu. Aí, sei lá, eu não vou estar mais, a minha sobrinha vai mostrar para os filhos dela. Olha, minha Dinda. Então, assim, cara, isso pra mim mexeu demais com a minha cabeça, sabe? Tem uma coisa, Ale, que eu falo sobre o livro, tá?
A Rita Bálico aqui dizendo que ficou emocionada. Rita, muito obrigado. Uma coisa que Cláudia Francis também, minha querida Cláudia Francis, aqui, uma das primeiras atletas de alto nível que eu fotografei. Eu costumo falar uma coisa, né? Nesses nossos tempos, né, que o Bauman falou, o Zygmunt Bauman falou sobre o mundo fluido, né, dessa coisa que é hoje muito efêmera, né, dos likes e tudo. Eu costumo brincar uma coisa, o livro, a bateria do livro não acaba, tá? A bateria do livro, ela dura. O livro está ligado 24 horas por dia para sempre, entendeu? E isso que você falou é uma coisa que me deixa muito feliz. O livro é para sempre, tá? Para sempre, para sempre. A foto digital, ela pode perder o arquivo, mas o que você imprimiu no papel, e o livro vai para um negócio chamado ISBN, que vai para a Biblioteca Nacional registrado, e um exemplar vai para a Biblioteca Nacional, aliás, são 2, aquilo é para sempre, cara, entendeu? O livro, ele é para sempre, ele não... né, fica ali, é uma história, é o que conta a história do mundo, das pessoas, dos povos. Então, assim... E outra coisa, isso é muito importante, a gente já está... Faltam 5 minutos para o fim. Uma coisa muito importante. Até onde eu sei, e você pode me ajudar, você é do meio, conhece todo mundo, até onde eu sei, só existem 2 livros de fotografia sobre o fisiculturismo feminino. Um deles eu tenho, que é o Modern Amazons, do Bill Dobbins, que é um livro dos anos 80, ainda sobre a influência da iconografia do Conan Bárbaro, tinha mulher de espada, mulher de roupa de pele, uma coisa até meio cafona, tá? E muitas bodybuilders, né? Então, a coisa dos anos 80, aquela loucura que foi nos anos 80. E o outro, eu não sei se... é um livro meio estranho, que não é bem um livro de fotografia, e o Forte a Fêmea vai ser... Eu desconheço se existe outro apenas sobre o fisiculturismo feminino. No Brasil, cara, houve tentativas de me copiar, tá? Mas é aquilo, me afino com você. Eu vou matar não vai rolar. E a assinatura do Forte a Fêmea já existe, entendeu? E nesse meio tempo, tá? Só pra gente finalizando, a primeira inspiração foi uma inspiração no corpo, tá? Foi uma inspiração meramente visual, eu diria até superficial. À medida que eu fui conversando com as atletas, à medida que eu fui entendendo o meio, que é um meio fechado, você sabe que é um meio muito fechado, é um meio que eu acho que tem uma possibilidade de ser muito mais popular do que ele é, tá? E aí, uma crítica minha sobre o último evento, o Muscle Contest, os locutores poderiam ter explicado melhor sobre aquelas atletas que estavam no palco, entendeu? Tinha um pouco de bate-papo ali que eu não achei profissional. Não achei profissional. Embora a apresentação tenha melhorado, mas eu senti falta de uma Alegrimaldi ali explicando para o público o que é. Que vamos falar sério, cara. O bodybuilding tem tudo para explodir, tudo. Eu sei que ela está tendo investimento agora, está melhorando, mas pode melhorar mais, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu fico feliz de colocar um tijolinho pequenininho nessa questão. Mas eu acho isso, eu fico... me deixa muito feliz essa sensação que você colocou, entendeu? Primeiro, que você se sentiu muito confortável na sessão. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Você me sentiu muito confortável ali. E outra sensação de estar sendo imortalizada, entendeu? É verdade. Isso para mim é maravilhoso. E dentro dessa questão do super... Como é que eu venci? Como é que você vai entendendo? E eu entendi isso, que a mulher muscular, eu chamo de mulher muscular, na falta de outra palavra, de outro termo. Ela é o reflexo mais visível ou mais proeminente desse feminismo 3.0, digamos assim, que hoje, entendeu? Antigamente você não teria espaço. Uma mulher com a tua atitude, com a atitude da Carla, da Rita, da minha querida Elisa Rodrigues, não teriam espaço, né? Não teriam espaço de trabalhar o corpo, de ter um braço grande, de ter músculo, não teria.
seriam, né, não haveria isso. Isso há 50 anos seria impossível. Seriam tidas como freaks, né? Não vou falar nem há 100 anos atrás, que aí não, aí é outro departamento. Mas eu fico feliz nisso. Pode terminar, agora com você. Estamos terminando já aqui, são 21h58. Eu fico feliz de você ter me chamado para a gente fazer essa live, para esclarecer essas coisas. Assim, que as pessoas entendam, né, a diferença desse trabalho que a gente fez, dessa arte, que é um nu artístico, que o Instagram não entendeu, né? Tá me sacaneando até agora, né? Tá me punindo por isso. No entanto, tem um monte de gente mostrando a perereca, fazendo striptease, umas fotos ridículas, super vulgares, mas cada um faz o que quer. Mas é um trabalho que eu realmente não teria problema nenhum em expor todas as fotos na rede social, porque para mim é um trabalho, é uma arte. E mostrar, e eu enxergar o meu corpo naquelas fotos foi sensacional. Eu me senti uma estátua de mármore. Assim, eu me senti a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, para mim, foi incrível. Você é um profissional, cara, pica das galáxias, me desculpa o termo, mas tu é. Eu estou muito feliz de ter te conhecido e muito honrado de você ter me feito esse convite. Então, querida, a honra é minha. Tô louca para ver esse trabalho pronto, pelo amor de Deus. Olha, a honra é minha. Agradeço a todos. Estou vendo aqui Cláudia França, Rita Bálico, a minha querida Elisa Jesus, todo mundo aqui. E eu agradeço a vocês todas, tá? 1 hora que passou, ó, rapidinho. Então, sim. Obrigado, querida. Encerrando e nos vemos, hein? Nos vemos. Quando for a divulgação, o lançamento desse livro, todas nós estaremos lá reunidas. Não, isso é aquela surpresa, vai ser um evento, tá? O lançamento do Forte a Fêmea será um evento. Só digo isso, tá bom? Para chegar logo. Ó. Obrigado, querido. Obrigado a todos que estão vendo, hein? Obrigado, tchau. Beijoca.